A paz do Senhor a todos. Vamos hoje esclarecer essa parte, que se encontra em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios. Mais precisamente, eu quero falar, mais precisamente do capítulo 9. Mas antes, eu quero esclarecer aí para vocês umas partes antes. E até mesmo, salientar, frisar bem da importância de realmente nós não lermos só versos isolados. É bastante perigoso alguém abrir as escrituras, de uma forma aleatória para ler determinados versos, que geralmente é assim que as pessoas procedem, Elas deixam às vezes as suas Bíblias abertas, geralmente é no Salmo 91, E ali, volta e meia, vão lá e dizem, Senhor, fala comigo, e vão lá e abrem versos aleatórios. Só que nós temos que compreender, o que está sendo dito, daquelas partes, E não é diferente com toda a escritura. Não é só de Salmos, mas do livro inteiro, dos livros inteiros que nós temos que saber. E eu quero esclarecer para vocês hoje aqui em relação desse ponto dos mais fracos, que ontem mesmo eu falei para vocês de que, eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi um pastor bastante conhecido no Brasil inteiro, até fora dele, bastante conhecido. E eu confesso que eu não olho muito essas coisas, porque desde que quando eu comecei a ver que ele tinha se corrompido, eu não olhei mais as coisas, até inclusive deixei de segui-lo nas redes sociais. Mas ontem eu vi alguém postando e eu fiquei assim, Só não digo que fiquei mais assustada, porque, a palavra nos ensina sobre essas coisas que iria acontecer nos últimos dias. Então eu fiquei só assim, impressionada com o que ele falou, porque isso vindo de um pastor renomado, conhecido, bastante seguido nas redes sociais. E eu vejo o perigo, Por isso que ontem eu fiz essa live também, do cuidado que devemos ter para que ninguém nos engane, para que ninguém nos seduza, porque isso foi Jesus quem falou. Porque nos últimos dias, como sempre houve e sempre haverá enquanto Jesus não voltar, e agora, nesses últimos tempos, está se levantando em maior número os anticristos e falsos profetas. E às vezes também as pessoas se detêm a achar que essas pessoas são só esses que falam sobre o diabo. Não, são pessoas que muitas vezes professam a Deus, que são os anticristos, que são os falsos profetas. E porque se vai de contra isso, é anticristo, porque está indo contra o evangelho de Cristo. E eu vi nesse homem um anticristo, porque ele usou esse verso da primeira carta aos Coríntios, que diz assim, eu me fiz fraco para com os fracos, me fiz de tudo um pouco para salvar um grande número de pessoas. Só que, porém, ele usou de uma forma totalmente contraditória a palavra. E isso vindo de um pastor renomado, Então eu vejo o perigo que é de pessoas seguir esse tipo de pessoas que são anticristos, que são falsos profetas, porque qualquer um poderá acreditar, Poxa, mas é renomado, é estudado, é teólogo, é pastor, Tá dizendo a verdade. E na verdade ele não falou a verdade, porque ele quis dizer que nós estamos entendendo errado essa parte, porque estavam, caindo em cima dele, porque ele tem até, pelo que eu entendi, não quis olhar a fundo, até mesmo porque eu já tinha visto de outros anos que ele tinha levado até dentro da igreja dele escolas de samba, escolas de samba,
para dizer que eles não eram contra as pessoas, e um monte de desculpas esfarrapadas. E agora, pelo que eu vi esse ano, eu acho que montou banda, né, blocos de carnaval e saíram nas avenidas. Então muita gente foi contra ele e ele quis dizer, veio ao público, em público, para dizer que nós estávamos errados, né, em relação à palavra que o próprio apóstolo Paulo falou, né, que me fiz fraco para com os fracos. Quer dizer, ele chamou o apóstolo Paulo de pecador. E isso o apóstolo Paulo, a gente sabe que não foi. Antes da conversão, até eu não vou discordar. Agora, depois da conversão dele, aí não. Aí eu já não assino embaixo, não. E ele falou de uma forma errônea, isso que eu quero esclarecer de uma vez por todas, junto com vocês. Mas nós precisamos entender o que estamos lendo, porque olha só, como eu comecei aqui na live, o perigo de nós abrirmos as escrituras e lermos só determinados versos, porque realmente se eu ler isso aqui, essa parte, para os fracos tornei-me semelhantemente fraco para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com a finalidade de conseguir de qualquer maneira possível salvar alguns. Então quer dizer que eu posso me fazer de tudo um pouco para poder ganhar eles? Olhem o perigo, gente, de vocês ler versos soltos. Mas vamos compreender, passar a uns versos antes e saber sobre o que o apóstolo Paulo estava falando, do que ele estava se referindo, do que ele estava tratando. Porque nessas igrejas aqui, né, do passado, elas não eram diferentes como nós somos hoje. E naquelas igrejas tinha-se problemáticas de vários tipos, né? Tanto de adultério dentro da igreja, tanto de pessoas que se achavam mais espirituais do que as outras, né? Umas que achavam que isso era pecado, outras achavam que aquilo lá não era. E aí precisava se tratar desses problemas. E muitas vezes, como todos nós sabemos, o apóstolo Paulo não podia estar em todos esses locais, essas igrejas, para, né, alertar, para aconselhar, para instruir, mas ele escrevia cartas. E dessas cartas também, todos nós soubemos que muitas delas ele escreveu mesmo estando preso, porque falar o evangelho de Cristo tem graves consequências, porque confronta o pecado. E como o apóstolo Paulo, né, não se intimidou com essas coisas e confrontava o pecado, muitas das vezes ele ia parar na prisão. Mas isso, né, graças a Deus que até em corpo físico o apóstolo Paulo poderia estar preso, mas ele disse, né, que o evangelho de Cristo não. Glória a Deus por isso. E realmente, né, ele escrevia essas cartas porque nesse momento aqui, né, a igreja estava enfrentando problemas em relação até acerca de alimentos oferecidos aos ídolos. Né? Tinha grupo de pessoas que achavam que era errado comer certos alimentos e outro grupo de pessoas achavam que não era. Então o apóstolo Paulo estava, né, aconselhando, alertando eles. E aí ele disse assim, olha só, no que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Pois, ainda que haja os chamados deuses de letra minúscula, tô abrindo um parênteses para falar que é deuses de letra minúscula, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que, né,
Pode ter o homem, seja quem for, que, né, formou deuses no céu ou na terra com imagens do que há no céu ou com imagens do que há na terra, ou até mesmo pessoas, senhores que se intitulavam, porque já existiam desde aquela época, né, desses senhores, até mesmo faraós em outras partes, que eles se intitulavam deuses, semideuses, né? Só que para nós, os cristãos, né, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns, ainda acostumados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornamos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Observem isso. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Portanto, se alguém que tenha consciência fragilizada vir a ti, que tens este conhecimento, comendo à mesa no templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? E assim, esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quando pecas contra teus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Em resumo, o que isso significa? Tinha pessoas naquela época, né, que eles julgavam ser errado comer, porque tinha essas pessoas que idolatravam ídolos, levantavam para si imagens, esculturas, e para essas imagens, para esses que eles criavam, chamados deuses, muitas vezes eles sacrificavam, né, animais, e depois acabavam comendo aquela carne. E tinha outros que se horrorizavam com isso. E olha só, aí começou essa discussão de como eu não come. Por exemplo, se eu tivesse lá naquela época, para mim não seria problema nenhum comer essa carne. É exatamente isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Para ele não teria problema nenhum comer, porque ele sabe que não existem esses deuses. Ele sabe que não existe outro Deus, né, que está lá no céu, e por ele foi feito todas as coisas. Então, por mais que aquela pessoa tenha sacrificado para um ídolo, né, isso está na consciência daquela pessoa, porque na minha não está, porque eu sei que não existem ídolos, eu sei que não existem outros deuses. Então, para mim, tanto faz comer aquela carne ou não comer. Só que, porém, tinha pessoas que se escandalizavam, ficavam chocados com aquilo, né? Então, o apóstolo Paulo muitas vezes deixou, né, de fazer isso e aconselhou também outras pessoas. Se por conta da consciência do teu irmão, né, que come, ou outro que não come, faça, né, se reclua disso. Não precisa, né? Porque por conta dessa minha liberdade, que eu sei que todas as coisas foram feitas pelo Senhor, que eu sei, e tem inclusive uma parte na Bíblia que diz que feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. E para mim, não tem problema nenhum eu comer carne sacrificada para esses ídolos, porque eu sei que não existem. Eu posso comer, né, várias outras carnes aí, que até hoje tem pessoas que dizem que é pecado, comer carne de porco, comer carne disso, para mim, tanto faz, né, porque eu sei que eles foram feitos pelo Senhor, né, e não é isso que vai me contaminar. Até, inclusive, foi Jesus que falou, né, que não é o que contamina o ser humano, não é o que entra da boca para dentro, mas é o que sai da boca para fora.
porque o que sai da boca para fora é o que contamina o homem, porque está no coração. Então é esse cuidado que nós temos que ter, só que, porém, nós temos que olhar os nossos irmãos chamados os fracos, mais frágeis, olha só, e assim, esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento, porque tem pessoas que aí ficariam escandalizados, né? Como naquela época estavam ficando escandalizados, porque tinha pessoas ali que já tinham a liberdade em Cristo Jesus, já conheciam o Evangelho e comiam esses alimentos sem problema nenhum. Só que isso escandalizava os mais fracos. E o que aconteceu, né? O apóstolo Paulo ficou sabendo dessas questões e advertiu-os, alertou-os, né? Que porquanto se alguém que tem a consciência fragilizada vir a ti, que tens esse conhecimento comendo à mesa no templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? E assim esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Porque esse meu irmão mais fraco também poderia estar comendo essa carne, mas com algo dele condenando, algo dentro dele. E eu vou repetir o que eu já disse, na palavra diz que feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Porque no momento que a pessoa está fazendo isso, mas algo dentro dele está dizendo é errado, não faça. Né? E até mesmo eu, por mais que eu pense que eu tenha essa liberdade em Cristo de comer todas as coisas, eu tenho que me abster também pela consciência desse meu irmão mais fraco, porque se ele fizer isso com a consciência dele acusando, né, ele vai estar pecando, e não só ele pecando, mas eu também vou estar pecando contra ele, porque é isso que diz na palavra. E assim esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quanto pecas contra teus irmãos, desta maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei a carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Gente, aqui também entra nessa questão, porque, na verdade, isso aqui está tratando de um problema que estavam se enfrentando por conta disso, destas questões, que as pessoas, né, não queriam comer essas carnes porque eram, né, oferecidas a ídolos e tal, e outros diziam que não, que agora a gente podia, que não tinha problema, e já tinha outro mais fraco que não entendia essas questões e acabava comendo e com isso se condenando a si mesmo, e aí virava um tendel, virava no que aquilo, né? Então é preciso esclarecer que essas partes aqui também não se trata apenas da carne em questão, mas tem outras coisas também que muitas pessoas não observam. Não é só a carne. Eu posso tirar esse exemplo aqui das escrituras para outras partes também, até mesmo para as vestes. Né? Se uma roupa que eu uso escandalizar o meu irmão, se for pedra de tropeço para o meu irmão, eu tenho que me abster pela consciência dele, não pela minha, né? Porque eu sei que daí eu não estaria cometendo certos pecados, mas pela consciência do meu irmão que é fragilizado, que não tem o domínio, né? E não só também por vestes, também por o que beber. Por várias questões nós podemos tirar aqui esses versos como exemplo, ok? Ok? Então aqui o que o apóstolo Paulo estava falando era sobre isso. E aí depois eu não vou ler porque tem várias outras partes aqui. E para essa live não se tornar, né, de fato bastante grande, que as minhas lives são sempre grandes, eu vou pular as demais partes, mas que vocês poderão estar lendo em casa. Tá? Aqui já começa o capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Mas aí eu vou já pular para o verso 19, porque lendo essas partes antes, vocês vão entender do que o apóstolo Paulo está querendo dizer, ok? Porque mesmo ele sabendo, o apóstolo Paulo, que até mesmo em relação não era só o que comer, não era só o que beber, muita coisa ele teve que abrir mão, né? Mesmo não sendo errado, até mesmo dos direitos dele receber como um apóstolo do Senhor, porque, né, todo homem que vai fazer o ídolo do Senhor, ele tem direito, da onde ele chegar, ele ser bem recebido, ele tem o direito de receber alimento, ele tem o direito de receber as vestes, né?
Por isso que eu sou contra também o que muitos saem para as redes sociais dizendo assim, quer dinheiro, vai trabalhar. Só que, porém, né, nós temos que olhar esses fatos das Escrituras, que a pessoa que faz a vontade, cumpre o ídolo do Senhor, ele tem esse direito. Mas o apóstolo Paulo aqui em tudo ele quis ser exemplo. E aí ele disse assim, aqui até mesmo sabendo que ele tinha direitos de receber, ele tinha direitos, né, de aonde ele for, ele receber, ele abriu mão. Tanto que ele não vivia só, né, dessas ajudas que ele ganhava levando o evangelho, mas ele também trabalhava. Então assim ele estava ensinando várias questões aqui. E aí ele disse assim, porque embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para com os judeus, para com os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei. Para que os que estão sem lei, tornei-me como se sem lei vivesse. E tem entre parênteses, diz assim, embora não esteja livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, tornei-me semelhantemente fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir de qualquer maneira possível salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Então, né, como eu disse para vocês, eu até fiquei admirada de um pastor renomado, bastante conhecido, não saber, né, interpretar e nem transmitir aquilo que ele estava lendo. Então eu repito, não basta apenas ler, tem que compreender o que está sendo nos transmitido aqui, para depois não sair para as redes sociais falando asneiras e fazendo as pessoas pecarem e até mesmo dizendo que apóstolos se fizeram de pecador para ganhar os pecadores, porque em outras palavras foi isso que ele falou, né? Porque dizendo que aqui ele fez-se de tudo, né? Fiz-me tudo para com todos com a finalidade de conseguir de qualquer maneira possível salvar alguns. Isso aqui é na tradução, tá? Para que fique bem claro, King James atualizada. Agora eu vou ler em outra tradução para vocês, que é a tradução judaica, tá? Também a que mais se aproxima da linguagem deles lá, ok? Então diz assim, porque apesar de eu ser um homem livre, fiz-me escravo de todos para ganhar tantas pessoas quanto possível. Isto é, com os judeus, coloquei-me no lugar de um judeu a fim de ganhá-los, né? Porque nós sabemos que cada povo, tribos, raças, nações em geral, tem seus costumes. Até mesmo nós aqui que somos gaúchos, né? Nós temos o nosso método até de falar, um modo de falar diferente, né? E inclusive se vocês forem até em Porto Alegre também, né? Tem um linguajar, um dialeto diferente um pouco do nosso. Então cada um tem, às vezes dentro do próprio estado, diferentes maneiras. E os judeus também era povo assim. Então o que o apóstolo Paulo estava dizendo era exatamente isso, né? Coloquei-me no lugar de um judeu a fim de ganhá-los. Então ele sempre tentava falar na linguagem daquele povo, que aquele povo fosse entender, compreender eles. Porque a gente sabe que, né, os judeus ali, olha só, com as pessoas sujeitas, diz assim, com as pessoas sujeitas à perversão legalista da Torá, coloquei-me no lugar de alguém sujeito ao legalismo, a fim de ganhar os que se encontram sobre o legalismo. Porque não só os judeus, mas tinha, né, dentro do judaísmo, dentro daquele povo, tinha pessoas que obedeciam a Torá e outras não. Uns acreditavam naquilo, outros não. Outros até mesmo já tinham se convertido ao cristianismo. Então esses judeus, eles tinham práticas, eles tinham normas, eles tinham regras.
E inclusive esses que, né, respeitavam toda a lei de Moisés, que eram chamados, né, esses primeiros livros da Bíblia, né, os 5 primeiros livros, eram chamados de Torá. Então eles respeitavam muito, e vocês sabem que nesses primeiros livros tem muitas leis, né? As leis que se chama leis de Moisés, que era olho por olho, dente por dente, ou para fazer aqueles ritos religiosos deles, eles usavam todos uns salamaleicos e papapá. Então o apóstolo Paulo, para poder, né, fazer com que esses homens que acreditavam nisso ouvissem ele também entrava naquele linguajar, naquela maneira. Se ele chegava na casa de alguém que tinha que tirar o sapato na porta, ele tirava o sapato na porta. Se ele chegava na casa de um judeu que tinha que lavar as mãos antes de se sentar na mesa, ele lavava as mãos antes de se sentar na mesa. Se ele chegava na casa de um judeu que não comia carne de porco, ele não ia comer carne de porco, né? Ele se abstinha para fazer com que esses homens, com que essas pessoas ouvissem ele. Mas isso não tem nada a ver dele se fazer de pecador. Ele não cometia pecado para ganhar essas pessoas, não. Não é assim como esse pastor está falando, ok? E diz aqui, né? Vou repetir de novo, porque apesar de eu ser um homem livre, fiz-me escravo de todos para ganhar tantas pessoas quanto possível. Isto é, com os judeus, coloquei-me no lugar de um judeu, a fim de ganhá-los. Com as pessoas sujeitas à perversão legalista da Torá, coloquei-me no lugar de alguém sujeito ao legalismo, a fim de ganhar os que se encontram sob o legalismo, ainda que eu mesma não esteja sujeito à perversão legalista da Torá. O que aqui ele quis dizer? Que ele ia ser um fora da lei para ganhar os que estão fora da lei e depois lá praticar as coisas da lei? Não, gente. Isso se trata da Torá, dos primeiros evangelhos, das leis de Moisés, né? Eu gosto sempre de frisar bem e falar do modo que vocês entendam, porque eu já vi também muitas pessoas me criticarem, dizer, mas não é assim, porque eu acho interessante que as pessoas para ajudar são poucas, mas para atrapalhar tá assim, ó. Então eu falo de um jeito mais simples, que é para as pessoas compreender. Eu não posso entrar aqui em discussão também com vocês dos pormenores disso, que não vai agregar vocês em muita coisa, mas eu peço que vocês vão fazer o estudo aprofundado de vocês, que vocês vão poder compreender mais profundamente. Mas o que eu digo aqui é para um esclarecimento de vocês, com palavras mais objetivas, mais claras, ok? Então por isso que às vezes muitas pessoas vêm dizer que não é assim, só porque eu falei palavras, né, diferentes, mas estão dando esse sentido para vocês. Vocês vão estar compreendendo o que está dizendo aqui, porque no primeiro momento que eu li, que eu também li, eu fiquei pensando, puxa, mas como assim? Olha só, o apóstolo Paulo disse assim, que com as pessoas sujeitas à perversão legalista da Torá, ele colocou-se no lugar de alguém sujeito ao legalismo. Eu não compreendia isso. Mas quer dizer, aquele povo judeu que praticava todos aqueles ritos religiosos, né, que se abstinha de certos alimentos, que lavava as mãos e os pés antes de comer, né, que respeitava o sábado, tudo isso para poder ganhar aquelas pessoas, ele também, né, fazia essas questões, até porque não ia ferir nenhuma norma, não ia ferir nenhum estatuto, mesmo ele sabendo que agora ele não estava mais debaixo disso, porque ele já sabia que Jesus era o Senhor do sábado, que ele sabia que não ia ser o alimento que ia contaminar, que não ia ser por fato dele não lavar as mãos que ele ia pecar contra Deus, mas ele fazia essas questões para que, né, quando eles estivessem no meio desses judeus, no meio desses legalistas que obedeciam fielmente a Torá, para que eles ouvissem o apóstolo Paulo e acabassem se convertendo como o apóstolo Paulo, porque o próprio apóstolo Paulo também tinha sido um deles e agora estava convertido, mas ele queria também ganhar o maior número de pessoas possível. Então, para isso, ele fazia, né, quando estava com ele fazia, obedecia todos esses preceitos, até porque, eu repito, não feria nada, né, estatutos nenhum, e Deus iria entender a forma que ele estava se achegando àqueles homens, ok? Então ele jamais se fez de pecador para ganhar o pecador, não é isso. E aqui, né, diz assim que para os que vivem fora do contexto da Torá, quer dizer, tinha outras partes que não obedeciam à Torá,
que já não faziam mais todos aqueles ritos, aquelas coisas, né? Então, coloquei-me no lugar de alguém alheio à Torá, a fim de ganhar os alienados da Torá, aqueles que não entendiam essas leis ainda, né? Apesar de eu mesmo não estar de fora do contexto da Torá divina, mas no contexto da Torá afirmada pelo Messias, tá? Foi o que eu acabei de falar. Mesmo eles sabendo porque, né, aquele povo judeu, os que obedeciam fielmente às leis da Torá, eles estavam, né, e eram ferrenhos. Nossa, você não podia deixar de fazer. Eles perseguiram até mesmo Jesus, porque Jesus curava pessoas no sábado, eles ficavam horrorizados, né? Então, essas pessoas que o apóstolo Paulo, né, quando estava com eles, tentava obedecer aquelas questões para poder ganhar eles. E aqueles que não obedeciam essas questões, né, ele também, né, não precisava obedecer. Se ele ia num grupo de pessoas que comiam já certos alimentos, e não lavavam as mãos, por exemplo, antes de comer, não faziam todos aqueles ritos, ele também fazia assim. Mas eram questões que não levavam ninguém a pecar. Eram questões que não faziam com que ele fosse pecador, mas ele fazia essas coisas a fim de ganhar também essas pessoas que ainda não tinham ouvido o evangelho. Apesar de que, aqui diz, né, apesar de que, né, ele não estava fora do contexto da Torá divina, mas ele estava no contexto da Torá afirmada pelo Messias, porque Jesus, ele não veio, né, abrogar, mas ele veio cumprir todas essas leis. E no momento que a gente aceita Cristo, né, e faz, né, somos imitadores, discípulos de Jesus, a gente, quer queira ou não, a gente obedece, mas a Torá divina que está gravada dentro dos nossos corações, a nossa consciência, né? Então, essas questões que tem que se deixar clara antes de falar qualquer coisa ou pegar versos isolados e tentar introduzir, fazendo com que pessoas, né, sejam aí guiadas para o abismo e fazendo até mesmo dos apóstolos pecadores, porque não é assim. E aí, continuando aqui, o apóstolo ainda disse, olha só, com os fracos tornei-me fraco a fim de ganhá-los. Quer dizer, eu já expliquei essa questão para vocês de quem eram os chamados fracos. Quem é aqui que ele estava chamando de fracos? São pessoas que ainda não compreendem uma coisa nem outra. São pessoas que, né, por exemplo, eu tenho esse cuidado com essas pessoas fracas. Porque eu costumo dizer assim, ó, só para vocês terem a noção do que são os fracos. Porque quando se fala fraco, dá a impressão que é alguém que não tem força física, né? Alguém que está sempre desanimado, que está cabisbaixo. Mas não é só isso. São fracos as pessoas que não entendem essas questões. É que nem uma criança, você dizer para ela assim, ó, se ela está colocando o dedinho na tomada, e você dizer assim, ó, não coloca que é perigoso, não faz isso. E ela vai lá e coloca, né? Não é nem tendo um ato de rebeldia, mas ela não sabe que é perigoso. E assim são os fracos na fé, né? Então, assim, ó, quando a pessoa não tem esse conhecimento, nós que temos esse conhecimento, nós temos que cuidar se a nossa liberdade não vai, né, prejudicar essas pessoas mais fracas. Vou citar um exemplo que muitas vezes eu já citei, e inclusive já levei até no programa, em relação assim, ó, que eu tomo muito cuidado, principalmente eu que sou mulher, com as vestes, né? Que nós temos que tomar cuidado. Porque, por exemplo, assim, ó, tem pessoas que dizem que essa questão de usar muitos apetrechos, né? Joias, adornos, brincos, que isso não é pecado, que não é isso que vai deixar a Deus. Depende. Aí que entra também essa questão, tá? Que não é só a carne aqui que nós temos que tomar esse cuidado. Porque a quem mais é dado, mais é exigido. Se eu quero que Deus me dê dons espirituais, se eu quero que Deus me encha do seu Espírito Santo, eu tenho consciência que eu vou ter que abrir mão de muitas coisas, assim como o apóstolo Paulo renunciou mesmo tendo direito, renunciou, retirou de si mesmo sabendo que não era pecado, por conta da consciência dos outros nossos irmãos que não têm o mesmo entendimento. Então eu soube que eu tinha que, né, abrir mão, né, o homem que está passando por um terreno, por um campo e acha o tesouro escondido. Só que daí ele vai lá, vende tudo o que tem
renuncia a muitas coisas para poder tomar posse não só desse tesouro, mas do campo inteiro, que significa não só o conhecimento que nós teremos da palavra do reino dos céus, mas também usar em prol dos nossos irmãos, que é o campo, estão no campo. E eles estão aí esparramados de diversas formas. Foi por isso que o apóstolo Paulo diz que você fez de tudo, né, um pouco, para poder ganhar eles, né, a fim de que em todas as circunstâncias eu pudesse salvar ao menos algumas delas. Então eu soube que eu tinha que abrir mão. Por quê? Ah, mas por que, Marta, se não é pecado? Eu já ouvi isso de muitas pessoas dizendo assim, ó, ah, mas aí tu vai estar perdendo. Perdendo o quê? Eu não vou estar perdendo nada. Ao contrário, eu perco de ganhar. Porque se eu quero, né, que Deus me dê mais, né, das suas riquezas espirituais, eu sei que eu tenho que fazer renúncias em prol desses irmãos mais fracos. Porque nem todos ainda têm a mesma mentalidade. Então, eu abro mão dessa minha liberdade para me tornar escravo, para fazer, né, para ganhar essas pessoas para o reino de Deus. Me fiz-me escravo, aí que entra também, né? Me fiz, porque apesar de eu ser um homem livre, fiz-me escravo de todos. Vocês estão compreendendo? Então, eu abri mão de todas essas coisas, me fiz escravo, me fiz também fraca, a fim de ganhar essas pessoas fracas. Por quê? Repito mais uma vez, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, por que Deus, se Deus mais me dá, mais vai me cobrar? Porque vai depender de mim. Aí as pessoas vão olhar para mim, assim como olhavam para o apóstolo Paulo. Eles olhavam o proceder do apóstolo Paulo, e tudo que porventura o apóstolo Paulo fizesse, eles também iriam fazer, mesmo às vezes não tendo consciência. Então, né, por conta da consciência dessas pessoas que ainda não tinham consciência do que estavam fazendo, o apóstolo Paulo abriu mão de muitas coisas. Então eu retirei também muitas coisas de mim, tirei joias, tirei brinco, mesmo sabendo que não ia ser isso que ia me deixar. Eu não, mas poderia deixar algum outro irmão. Por quê? Porque tem as pessoas mais fracas, olha só, também tem um tipo de pessoas mais fracas, que elas são assim. Elas olham, né? Bah, olha lá, irmã Marta. Isso só como um exemplo, ok, pessoal? Eles iam olhar a irmã Marta e iam dizer assim, ó, bah, olha lá a irmã Marta de brinco, disso e daquilo, com os dedos cheios de anel, mas Deus está usando ela, então vou fazer também. E aí o que acabam fazendo? Vão aos extremos, e não só em questão de brincos, de joias, não, isso é apenas um pequeno exemplo. Até mesmo em roupas, né? Se alguém me vê, né, de uma maneira mais arrumada, mais bem vestidas, né? Não que isso seja proibido, né? Mas só questões de exemplo. Tem pessoas que vão aos extremos, gente. Tem pessoas que vão aos extremos. Então tem coisas que nós temos que nos refrear, nós temos que renunciar por conta da consciência desses irmãos. Porque eu costumo assim dizer, né? Até foi essa expressão que eu usei no programa, que se eu colocasse um brinquinho, por mais simplesinho que fosse, essas minhas irmãs mais fracas iam me olhar e dizer, ah, irmã Marta tá, olha só, vamos colocar também, só que não iam colocar coisa simples. Aí já iam aparecer com uma roda de carreta nas orelhas, entende? E aí já iam, ou com uma melancia no pescoço, porque infelizmente as pessoas mais fracas são assim. Elas não sabem o limite, elas não sabem até onde elas podem ir, elas não fazem que nem, né, aquelas brincadeiras que a gente fazia quando era criança. Papai, quantos passos posso dar? Elas não sabem, aí elas acabam indo aos extremos, e isso é perigoso, porque o homem é escravo daquilo que o domina. Então, se as pessoas estão dominadas por isso a ponto de saírem por aí que nem, né, que nem árvores de Natal, pinheirinhos de Natal, cheias de adornos, é porque é aquilo que está no coração delas. Então elas são escravas daquilo, elas são escravas. E olha o perigo que a gente corre quando a gente é escrava de coisas, dessas coisas, porque exemplo disso foi a mulher de Ló, né? A mulher de Ló, por estar presa a essas coisas, está presa, apego nas coisas materiais, superficiais, banais, que não nos levam a nada. Ela voltou atrás, ela olhou para trás, voltou atrás, porque diz que olhar para trás significa isso, não é só olhar, é voltar, deu passos atrás.
e por isso que ela foi, né, ficou ali mesmo naquele lugar, transformada em uma estátua de sal. Então, cuidado a essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, porque quando a palavra diz, se refere a homem, não é só o homem, é a humanidade, né? E a palavra diz, e vou repetir mais uma vez, o homem é escravo daquilo que o domina. Então, se essas questões dominam as pessoas, elas têm que ter a prudência, né, de se voltarem para Deus, de retirarem, né? Eu, por exemplo, irmãos, eu quero ser mais franca, mais clara possível aqui para vocês. Eu retirei tudo de mim. A princípio eu retirei muita coisa mesmo, até de tomar, até de comer, eu retirei muitas coisas. E fui tentando, né, me aproximar do Senhor, fazer com que Ele me conduzisse, porque até então eu não sabia o que era certo, o que era errado, o que era pecado, o que não era, o que eu deveria fazer, o que eu não deveria. Eu precisava saber, mas para isso a gente realmente tem que, primeira coisa, né, aí entra também, mais uma vez, né, não vou entrar em detalhes, mas só pincelar aqui para vocês, de repente outro dia eu faço mais profundamente sobre isso, que eu já fiz, mas volto a dizer, aí é que entra aquela parte que diz que não se coloca, né, remendo novo em roupa velha, não se coloca vinho novo em odre velho. Então, né, é preciso resetar muita coisa de nós, é preciso retirar muita coisa de nós, é preciso retirar para que nós possamos depois ter o limite depois das coisas, porque precisamos se desvencilhar daquilo que nos aprisiona, se desapegar daquilo que nos escraviza, para depois que é nos colocado esse vinho novo, aí sim, aí depois com o vinho novo dentro de nós, nós não vamos ser mais chamados fracos, nós vamos ter o limite das coisas, até onde nós podemos ir. E é que se a gente quer, né, ter coisas do Senhor, nós também temos que saber essas questões, que temos que nos fazer escravo e mesmo assim não voltar mais a colocar. Tem pessoas que depois voltam a colocar alguma coisinha, mas são discretas, né? São pessoas que não são apegadas, tanto faz para elas colocar ou não. Colocam às vezes certas coisas só em algumas festas, usando o exemplo mais precisamente das mulheres, né? Que é onde o mais né, as coisas não conseguem, as pessoas não conseguem compreender. Às vezes não é pecado uma mulher se maquiar em uma festa, não, às vezes não é pecado uma mulher usar joias e sair, não é isso o pecado. O pecado está se o coração dela está apegado nessas coisas. Mas agora tem pessoas que eu conheço que tem Deus em suas vidas, eu sinto o cheiro de Cristo nessas pessoas, só que elas não são mais apegadas a isso, para elas tanto faz colocar ou não. Entende? Então aí que está a questão, a pessoa já compreendeu o Evangelho de Cristo, ela não está mais apegada, como muitas que eu conheço que dizem, não, mas eu não retiro, ai, eu não saio sem meu batonzinho, ai, eu não saio sem minhas unhas pintadas, ai, eu não saio sem as minhas maquiagens, minhas coisas aradas. Escrava, ainda não compreendeu esse Evangelho, ainda não recebeu, né? Não está pronta nem capacitada para receber esse vinho novo, não conhece a liberdade. E nós temos que compreender o que é a liberdade de Cristo, tá? Então, essas questões que eu quero que vocês compreendam a diferença de uma coisa e outra, e não usem versos e nem aceitem pessoas que dizem versos para vocês errôneos disso aqui. Porque o apóstolo Paulo nunca se fez pecador para ganhar o pecador. Ele nunca introduziu dentro das igrejas, né, coisas que o mundo faz, porque ele sabia que era errado isso. O apóstolo Paulo jamais fez isso. Porque a partir do momento que você tem amizade com o mundo, e essa amizade com o mundo não significa eu me dar bem com as pessoas, não tem nada a ver com isso. É fazer o que elas fazem. A partir do momento que tu tem essa amizade com o mundo, faz o que elas fazem, a palavra diz, você se torna inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Então, para mim, na minha visão, né, do que eu entendo da palavra, esse pastor é um herege. Esse pastor está corrompido.
Que Deus abra a visão espiritual dele, que Deus, né, venha a falar com ele profundamente, porque eu sei que essa pessoa, esse pastor em si, tem um monte de adeptos, tem milhares de pessoas, não só no Brasil, mas pelo mundo afora, que seguem ele e que respeitam ele. Então você já pensou quantas pessoas se perdendo por conta de uma só pessoa? Então, por isso que a quem mais é dado, mais é pedido. A quem mais é confiado, mais é exigido. Porque daí nós, as pessoas que Deus coloca ali na frente para ministrar algo, para liderar algo, tem que renunciar a muitas coisas que não são pecado muitas vezes, mas em prol dessa consciência dos mais fracos, né? Se abster de várias outras coisas, mesmo tendo a consciência de que não é errado, mas por causa desses irmãos que não compreenderão, que não terão limite, que não conhecem essa liberdade e irão aos extremos. E a responsabilidade, quando Deus voltar, vai requerer principalmente daquele que mais foi confiado. Não é para essas pessoas, primeiramente, que Deus vai ter um tete a tete. É conosco, é que nem eu tá levando a palavra para vocês e falar alguma coisa errada. O que vocês acham? Vocês que estão me ouvindo, vocês acham que primeiramente, sim, Deus vai chegar a vocês também, mas vocês acham que primeiro ele vai vir em quem? Vai vir em mim e vai dizer: Marta, ó, eu te dei tal palavra em tal dia e tu fez errado, tu procedeu assim, tu aumentou, tu retirou, ou tu fez qualquer outra coisa e todo aquele povo que te assistiu acabou errando. Então é das minhas mãos que ele vai requerer, né, o sangue de vocês. Mas também depois vai ir até vocês, né, e vai falar conforme, né, cada um procedeu. Então, gente, é esse o cuidado que nós temos que ter, é esse cuidado que eu tenho muitas vezes. E sempre peço, antes de ligar aqui o dedinho, eu digo: Senhor, me conduza, que o Teu Espírito Santo, né, dê clareza, compreensão, não só para mim, que eu saiba entender, compreender o que eu estou estudando da Tua Palavra e que eu saiba transmitir de uma forma clara às pessoas e que elas não venham mais errar para contigo. Ok? Então, irmãos, que fique claro essa palavra, tá? Vou ler novamente aqui. Porque apesar de eu ser um homem livre, fiz-me escravo de todos, para ganhar tantas pessoas quanto possível. Isto é, com os judeus, coloquei-me no lugar de um judeu, a fim de ganhá-los. Com as pessoas sujeitas à perfeição legalista da Torá, coloquei-me no lugar de alguém sujeito ao legalismo, a fim de ganhar os que se encontram sob o legalismo, ainda que eu mesma não esteja sujeito à perversão legalista da Torá. Para os que vivem fora do contexto da Torá, coloquei-me no lugar de alguém alheio à Torá, a fim de ganhar os alienados da Torá. Apesar de eu mesma não estar fora do contexto da Torá divina, mas no contexto da Torá afirmada pelo Messias. Com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhá-los. Lidei, vou repetir, olha só, lidei de formas diferentes para com pessoas diferentes, a fim de que em todas as circunstâncias eu pudesse salvar ao menos algumas delas. Então eu sou assim, irmão, sabe? Em cada lugar que eu chego, eu observo a forma das pessoas e falo num linguajar, né, que aquelas pessoas possam me entender. Se eu chego num lugar onde as pessoas comem de tudo um pouco, eu como também sem problema nenhum. Mas se eu chegar num lugar onde a pessoa acha que comer tal coisa é pecado, eu também não vou comer sem problema nenhum. Não pela minha consciência, porque eu entendo, né, as coisas em relação à palavra de Deus, que não é o que entra, né, de fora para dentro que nos contamina. Não é o que entra, porque o que entra aqui depois vai sair mais tarde. Agora o brabo é o que sai de dentro para fora. É isso que Jesus disse que contamina o homem, porque está aqui dentro. Então até o apego a certas coisas, a falta de compreensão a certas coisas, isso tudo contamina o homem. Então nós precisamos estudar o Evangelho para compreendermos e assim colocarmos em prática. Eu creio que essa parte, né, vai ficar clara a vocês, que mais uma vez eu digo, às vezes eu repito bastante, que é para poder vocês terem essa consciência. Esse fraco aqui que o apóstolo Paulo se fez, ele não se fez de pecador para ganhar o pecador, não, né? Porque geralmente a gente pensa que o fraco é a pessoa que peca, né?
Não, o fraco é aquele que muitas vezes também não tem a consciência do que está fazendo. E aí nós, como temos consciência do que estamos fazendo, temos que parar na frente dessa pessoa, nos abster na frente dessas pessoas para poder ganhar eles, até que eles tenham uma compreensão, né, até que ponto eles podem ir, até que a consciência deles não acuse eles. Eu tenho coisas que eu faço, eu e meu esposo, né, e eu sei que tem outras pessoas de consciência mais fraca, uns, né, se causariam escândalos e para outros tropeço. Então a gente tem esse cuidado. E mais tarde, né, no decorrer aí, conforme eu for fazendo, eu quero falar até em relação ao vinho, que também é uma polêmica que dá aí com as pessoas, uma polêmica tão grande que eu não vejo mal nenhum nisso. E inclusive agora há poucos dias eu também vi em alguém que postou, né, dizendo que não era pecado tomar vinho, até mesmo que Jesus tomou. Minha nossa, vocês não sabem o debate que deu embaixo. Nossa, e eu ouvia cada abobrinha, né, de ambas as partes, né, tanto daqueles que eram contra, como daqueles que eram a favor. Eu vi cada abobrinha, que eu vi também uma necessidade de fazer algo relacionado a isso. Para aqueles que não têm uma compreensão e querem compreender, afinal, Jesus tomou ou não tomou? Era vinho ou não era? Como os nossos os dias atuais. Então, outro dia eu faço em relação a isso. Mas por horas, né, nós ficamos com esse exemplo aqui, de que o apóstolo Paulo muitas vezes renunciou coisas, mesmo não sendo pecado. Abriu mão até mesmo da liberdade dele que ele tinha em Cristo para poder ganhar várias e várias pessoas para o reino de Deus. Porque até essas pessoas compreenderem, vai-se um tempo, é um processo gradual, é um processo muitas vezes lento. Tem uns que aprendem mais rápidos, outros demoram um pouquinho. Mas nesse processo nós temos que ter cuidado com essas pessoas, né, fracas na fé. Mas sempre aconselhá-las a ler, a estudar a Bíblia. Porque estudando a Bíblia não tem erro, irmãos, não tem erro. E ninguém passa conversa em vocês, nem mesmo pastores, né, líderes religiosos, teólogos renomados, tá? Não sou contra fazer teologia, só que cuidado com essas pessoas que às vezes tentam levar tudo para um lado. Porque tu estudar a Bíblia, tendo algo negativo no teu coração, sinto muito, não vai dar certo. Então, abra mão de todos esses sentimentos ruins para depois fazer um estudo aprofundado da palavra, que daí você vai compreender. Amém? Então, eu creio que vocês entenderam o que isso quer dizer, entenderam que temos que abrir mão sim, mesmo não sendo pecado, nós temos que abrir mão, principalmente se você, eu já vi pessoas dizer assim, não, eu quero ficar só, né, no banco mesmo, gosto da palavra, tudo. Amém? Né? Se fizer as coisas certas, isso não significa que Deus não vai te levar. Só que nós temos que ser ceifeiros produtivos, nós temos que dar frutos. De uma forma ou de outra, né, seja sentado no banco, só membro de banco ou não, ou em cima dos púlpitos, como a gente costuma dizer, mesmo sabendo que não é só lá que nós ganharemos almas, ao contrário, é mais lá fora do que lá dentro. Mas então assim, ó, a gente costuma dizer nos púlpitos, mas então seja de membro de banco, quanto de púlpito, dê fruto, tá? Dê fruto, seja alguém vendo ou no anonimato, né? Aí é com Deus, aí é com você e Deus, porque tem pessoas que realmente Deus escolhe para ter uma maior visibilidade, escolhe sim, tá? Não é só anonimato não, mas as coisas mais lindas que acontecem geralmente é no anonimato, tá? Então assim, ó, façam de frutos, procurem Deus, procurem pelos dons, é lindo, é maravilhoso, né? Eu sei que cada vez que é lindo, gente. Cada vez assim, às vezes que eu sinto um pouco fraca, debilitada, vamos dizer assim, as minhas forças, porque tem questões, até mesmo pessoas que estão atribuladas, que quando a gente chega perto delas, a gente sente que as nossas forças são sugadas. E eu sempre digo, Senhor, renova minhas forças. Aí quando eu renovo, sou renovada no Espírito Santo, é como se eu recebesse dos altos céus uma injeção de ânimo, né? Por isso que diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, fortalece-se a si mesmo, cresce a si mesmo, né? Então é necessário isso, buscar pelos dons, buscar pela presença do Espírito Santo.
porque aí a gente vai ser fortalecida, e é através desse Espírito Santo, né, que ele nos guia dentro de toda a verdade, e aí já não tem mais erro, gente. No momento que tu conhece as Escrituras, eu digo assim que hoje eu nunca experimentei na minha vida uma liberdade tão grande quanto eu tô experimentando agora. Por mais que muitas vezes, em muitas situações, eu faça exatamente como o apóstolo Paulo, me faça escravo, né, para com todos, a fim de ganhar essas pessoas ainda que não entendem o Evangelho. Eu retiro de tudo, faço de conta que não posso colocar nada, porque senão eu vou aos extremos. E, né, é lindo, gente. Mesmo assim, a liberdade que há dentro da gente não tem palavras que possa expressar. Agora eu falando algo aqui para vocês, né, me recordei que quando veio a mim esse esclarecimento do que era ser uma pessoa fraca, né, que eu tanto perguntava para Deus, que no princípio é assim, às vezes a gente lê e não compreende muito bem, mas quando a gente vai fazendo pergunta para Deus, Senhor, eu não entendi, eu quero compreender, é exatamente isso, né, de muitas vezes, assim, ó, quando uma pessoa, por exemplo, está em processo de, até mesmo um drogado, né, um viciado em cocaína, sei lá, mais o nome dessas porcaria aí, mas uma pessoa que está assim, quando ela vai para uma reabilitação, né, ela retira tudo, retira até mesmo cigarro, bebida, né, ela não pode nada. E também, né, a pessoa que usa bebida, que toma bebida, né, ela não pode nada, ela tem que retirar tudo, porque ela não conhece o limite, né? Por exemplo, se tu dá um pouquinho para ela não vai tomar só um pouquinho, ela não vai tomar só um pouquinho. Como ela não tem o controle, ela vai tomar o litrão inteiro, ela vai tomar o barril inteiro se deixar, porque ela não tem o limite. Então, quando ela vai fazer essa recuperação, ela tira tudo, ela não pode nada, ela não pode dar o primeiro gole. Então é assim com pessoas que estão com o coração voltadas e dependentes para essas coisas. E não só de bebida, não só de drogas, não só de... Não estou dizendo aqui que tem uma droga, irmãos, não me entendo mal, Deus o livre. Essa tem que tirar tudo mesmo, cigarro, tirar tudo, de preferência. Mas tem questões, né, que tu vai ter que tirar tudo e nunca mais voltar a fazer. Porque ali está o teu coração naquilo ali. Ali está a tua dependência naquilo ali. Mas tem outras questões que não, como joias, por exemplo, não é essa questão que vai te fazer pecar. Eu posso agora estar aqui com uma corrente no meu pescoço, eu posso estar aqui com um brinquinho, né? Mas se eu for apegada nisso a ponto de não querer retirar pela consciência dos outros meus irmãos, é porque eu também estou sendo dominada por isso. Eu acho que vocês, né, compreenderam essa questão aí. Então, a gente tem que se fazer de que não pode, que nem esses fracos não podem, senão vão aos extremos, e aí tem que se abster de certas coisas. Então, irmãos, é isso aí. Eu espero que todos tenham compreendido, espero que todos, né, não resta dúvidas em relação a isso, que estejam preparados, capacitados, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Se você quer, né, então saiba que se o Espírito Santo vem e te conceder, porque ele dá conforme ele quer, e se ele te dá, saibas que você vai ter que renunciar a muitas coisas, você vai ter que fazer muitas coisas, né, em prol dos outros, porque tu vai lidar com vários tipos de pessoas, e você tem que compreender, né, essas pessoas e saber como chegar nessas pessoas para que elas possam te ouvir, porque dependendo de como tu vai chegar nelas, elas nem vão querer te ouvir. E o Evangelho de Cristo precisa ser pregado para todos os tipos de pessoa, porque a palavra diz: pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Então, essas palavras, e eu quero fazer uma oração por todos vocês, dizendo: meu Deus, meu Pai que estás no céu, agora nesse momento, Pai, te coloco a Ti mais essa live, Pai, que eu não sei nunca onde irá chegar, quem irá ouvir, mas eu peço, Senhor, que aquele a qual o Senhor direcionar,
para ouvir essa live, que eles sejam impactadas pela presença do Teu Espírito Santo, que haja esclarecimento por meio dessas palavras daquilo que muitas vezes elas não compreendiam, e pelo fato delas não compreender, elas não conseguiam viver na totalidade o seu evangelho. Mas, Pai, no dia de hoje, no dia que elas irão ouvir essa live, dê essa compreensão, esse esclarecimento, eu lhe peço, porque eu creio em tudo aquilo que o Senhor tem dito, eu creio em tudo que o Senhor tem falado, eu creio em tudo que o Senhor tem revelado, mostrado, induzido, eu tenho compreensão das coisas que o Senhor quer e deseja, e é por isso, Pai, que eu creio cada vez mais em Ti e quero que essa mesma crença haja nos corações das pessoas que irão ouvir, que ouviram e que irão ouvir essa live, que elas sejam tomadas do Teu Espírito Santo, que elas sejam transformadas através do Teu Espírito Santo, e que através dessas palavras que elas ouvirem e compreenderem, que crerem fielmente que é a Tua palavra, Pai, acompanha, confirme essa palavra com os Teus sinais, maravilhas, prodígios no meio delas. Se há alguma coisa na mente, no coração, Pai, que elas estão entregando nesse momento a Ti para que haja transformação, vá ao encontro. O Senhor supre todas essas necessidades que eles estão colocando em Tuas mãos. Eu sei que o Senhor supre todas, não é só uma ou duas não, em um lado ou de outro não, são todas as necessidades, seja ela qual for, eu sei que o Senhor supre. Então supra, Pai, essas necessidades, essas carências, e liberte elas da opressão do inimigo, da falta de entendimento, que muitas vezes o inimigo coloca, Pai, uma cegueira espiritual nas pessoas, mas vai quebrando através do Teu Espírito Santo essas barreiras, para que elas possam contemplar a glória do Teu Evangelho, que vivam esse Evangelho na totalidade, que passam a compreender as questões, que está na Tua palavra, todas essas questões que muitas vezes no primeiro momento que a gente lê, Pai, nos é tão difícil, parece que não está com coisa, não está claro, mas o Seu Espírito Santo vem e vai dando clareza. Então envie esse mesmo Espírito Santo para que elas compreendam e para que elas possam colocar em práticas nas suas vidas. Porque não é difícil não, Pai, viver o Teu Evangelho. Muitas vezes é exatamente isso que o inimigo está fazendo, cauterizando mentes, causando cegueira espiritual, Pai, porque diz que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, mas se eles estão ouvindo essa Tua palavra é porque eles não estão mais descrentes, eles vão confiar no que eles estão ouvindo, eles vão crer nesse Evangelho. Então, vá, Pai, adentre dos lares com Teu Espírito Santo, é o que eu lhe peço, Pai, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação de vida, para honra e glória do Teu santo nome, que aonde há alguém escravizado, que seja liberto, que aonde há pessoas oprimidas, que sejam libertas, aonde há pessoas com doenças, enfermidades, que sejam curadas, seja elas na alma ou no corpo físico. É o que eu peço e declaro agora, no nome santo do Seu Filho Jesus, porque eu de mim eu nada tenho, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e na Tua palavra, Pai, eu repito mais uma vez para o Senhor, está na Tua palavra que os sinais seguiriam os que crescem, e eu creio, e eu sei que do outro lado também tem pessoas que creem. Então nos acompanhe com esses sinais, confirme a Tua palavra com esses sinais, milagres, maravilhas, até mesmo pessoas que estão possessas de espíritos demoníacos, que batem agora em retirada, e essa alma seja livre, transformada para a honra e glória de Deus. Eu coloco agora nas Tuas mãos essa oração, crendo, Pai, no Senhor, porque o Senhor foi o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deposito agora essa oração nas Tuas mãos,
crendo que o Senhor já começou a fazer. E por isso eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Eu entrego para vocês essa mensagem em nome de Jesus e pedindo mais uma vez, porque se aqueles que ficaram com dúvidas em relação a isso, não querem perguntar aí por baixo, né, me adicione no WhatsApp 984 34 35 75 e eu terei prazer de conversar com vocês sobre isso e tirar dúvidas de vocês em relação a isso, ok? E mais uma vez eu digo, se porventura, no momento, vocês me fizerem uma pergunta, né, um questionamento que eu não souber responder para vocês, pode ter certeza que eu vou procurar, buscar pelo Espírito Santo para que Ele me direcione, me guie e sane essas dúvidas de vocês. Amém? Então entrego essas palavras, esses versos, essa reflexão, esse ensinamento, né, em nome de Jesus.